Quem colocou algo no altar fez. Então vamos então ao alimento das nossas almas, porque sem isso nós vamos cada dia mais ficar raquíticos na fé. Então a palavra é o alimento da alma, entenda isso. Você viu que o louvor fala de uma unção que é como águas cristalinas, não se vê. Deus é Espírito também, não se vê, mas Ele está ali presente, a palavra dele é fiel. Então a unção dele é invisível, o poder dele é invisível, mas pode ser sentido quando se encontra a fé. Então fiquem em espírito, fiquem em verdade, porque Deus está nesse lugar. Vamos então ao alimento das nossas almas. Eu vou pedir que você vá de novo lá comigo na carta de João, na primeira carta de João, lá no capítulo 4 de novo, e vamos de novo à leitura do versículo 8. Glórias a Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 4, e o versículo 8, que nós já lemos na abertura, né, antes do louvor, mas vamos ler de novo. Aqui diz, os irmãos encontraram? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora a oração que nós fazemos é clamando pelo discernimento. Oremos então. Senhor, precisamos da unção do discernimento dessa mensagem, pois sem o entendimento o teu povo sofre, Senhor. Então venha com a tua glória, venha com a tua unção sobre cada mente, sobre cada coração que está assistindo esse culto, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente. É para a tua glória que eu declaro a unção do teu Espírito Santo penetrando, Senhor, sobre cada vida, dando o discernimento, que é o entendimento completo desta mensagem que o Senhor revelou para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Amém? Bom, amados, esse versículo pode ser lido como uma frase de efeito, por exemplo, né? Isso é para quem não tem entendimento, que é uma frase bonita, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você pode, na boca de uma pessoa religiosa, é uma frase, um efeito, uma frase de efeito até bonita. Mas para aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo, né? Que são os cristãos, né, verdadeiros, aqueles que se parecem com Cristo, é um alerta para que nós vigiemos os nossos sentimentos. Presta atenção nesse culto, porque ele é muito importante você entender que é uma frase de efeito, esse versículo que você leu, para religiosos, como eu disse, até bonito. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, né? Bonita frase, né? Mas vamos lá. Para o cristão é um alerta para que haja uma vigilância maior ainda, lembrando que sentimentos procedem do coração, e o coração é o que a palavra diz que ele é: desesperadamente corrupto, enganoso e corrupto. Vamos ver então lá em Jeremias se isso é uma frase minha ou é da Bíblia Sagrada. Velho Testamento, profeta Jeremias, capítulo de número 17 e os versículos 9 e 10. Sobre a questão do coração. Eu disse então há pouco que esse versículo, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É uma frase de efeito para religiosos, mas é um alerta para cristãos, para que eles entendam sobre sentimentos. Aí o Senhor falou no meu coração, lembre eles que o sentimento tem que ser dominado, porque o coração é onde são depositados os sentimentos. Então, quando há muitas portas abertas, e infelizmente vocês deixam muitas portas abertas, o Senhor falou no meu coração, aí entram setas no coração, e aí o coração se torna mais fortemente isso que está em Jeremias 17, versículos 9 e 10, o que está escrito lá: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, vou ler de novo, que eu tropecei aqui no ler. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Deus não quer que nós sejamos negligentes, mas sim prudentes, diligentes, prudentes com a obra da salvação. Para isso, então, ele nos orienta a ter um culto racional. Racional. Este é o culto que nosso Deus quer que nós tenhamos, que nós buscamos conscientemente, ou seja, racionalmente, entender o que estamos fazendo e o que Deus está falando. Caso contrário, é um culto religioso
que não leva absolutamente nada, inclusive isso entristece o coração de Deus, como ele mesmo revelou ao profeta Isaías. Além de entristecê-lo, isso causa uma ira no coração de Deus, na alma do Senhor. Veja Isaías capítulo 29 e versículo de número 13, que é um livro antes de onde você estava, lá de Jeremias, o anterior é Isaías. Lá no capítulo 29, não perca o raciocínio, amados. Por isso que nós falamos de culto racional, que é que Paulo instrui ao povo de Deus ter um culto racional, raciocinar sobre o que está sendo dito. Isaías 29, versículo 13, amém? Vamos lá? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Meu Deus do céu. Veja aí, amados, nós temos que aprender. Os homens estão aí levantados por Deus, mas você tem o Espírito Santo para testificar em você se esse homem está falando da palavra ou não. Então, muitos são enganados por palavras que sussurram ouvidos, né? Como já pregamos sobre isso. Então, nós temos que entender quando Deus, e ter discernimento quando Deus está usando o homem. Então, é muito importante aprender o que Deus nos ensina, e Ele tem um lugar que Ele nos ensina de uma forma tremenda e direta, e não há nada que pode ser acrescentado mais, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, Jesus é o verbo, é esta palavra aqui, ó. Nós temos que aprender que Ele enviou o seu Filho justamente para nos ensinar o caminho de como se chegar a Ele. Diga glórias a Deus. Não há outro meio de se chegar a Deus a não ser por esse aqui, ó, que é a palavra de Deus. Amém? Quantos realmente desejam um dia estar na eternidade com Deus, digam amém. Amém. Então busquemos enquanto nós podemos achá-lo. Invoquemos enquanto Ele está perto. Isaías também 55, 6, mas não vamos ler lá não. Voltemos aqui à mensagem revelada. Lembra que eu falei para vocês guardarem o capítulo 4 de 1 João, versículo 8? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Eu pedi para vocês guardarem essa palavra. Lá na abertura, antes do louvor, eu falei, guardem bem, né? Então vamos nos aprofundar na revelação do porquê esse versículo é para guardar e o que mais que Deus tem para nos ensinar. Pois bem, vamos então nos aprofundar, mas para isso é necessário que nós lemos um pouquinho mais de outros versículos dessa passagem de 1 João. Então vá lá de novo, 1 João, capítulo 4. Agora vamos ler um bocadinho. Quem gosta de Jesus agora está feliz. Então vamos ler do versículo 7 ao versículo 21. Está bem atento? Não perca um versículo sequer, porque aqui está a revelação de tudo, ó. Vamos então nos aprofundar o porquê foi pedido para guardar aquele versículo. Então vamos do versículo 7 agora ao versículo 21. Está disposto a ler? Então leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, mesmo que seja tradução diferente, o sentido sempre é o mesmo. Eu estou na Bíblia, ao meio da revista e atualizada. Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10 agora. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11 agora. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Diga amém? Versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, que vê, não pode amar a Deus que não vê. Versículo número 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Diga amém? Vamos refletir sobre alguns pontos de toda essa passagem que nós lemos. Começando pelo versículo 20. Vou ler de novo, versículo 20. Se alguém disser, vamos só na parte A. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pergunta, a mentira procede de Deus? De quem procede? Do diabo, que é o pai da mentira. Quem mente está em santidade? Não, óbvio que não. Está em pecado, certo? Agora vamos lá. O perdão faz parte do ódio ou do amor? Do amor, é óbvio, né? São perguntas tão óbvias, parecem ser óbvias, mas tão difíceis de ser vividas. Parece ser óbvio, mas é tão difícil. Vamos lá, o perdão faz parte do amor. Quem não ama, quem não perdoa, está desobedecendo o mandamento de Deus, que coloca o amor como prioridade à obediência a Ele. É o primeiro e o segundo mandamento. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, e quem não ama o seu semelhante como a si mesmo, está em desobediência a Deus. Então fica muito mais claro agora, nesse culto racional, que nós precisamos de Deus. Necessitamos nascer de novo. Amém ou não amém? Ou no mínimo você se esforçar para continuar cooperando com Ele no crescimento que Ele quer dar a cada um de nós. Eis o porquê também de estar escrito lá em Romanos, eu vou pedir que o irmão vá comigo, os irmãos, em Romanos 3, ou só acompanhe a leitura ouvindo a palavra. Romanos capítulo número 3, eis o porquê está escrito lá em Romanos 3, do versículo 9 ao 18. Hoje eu já estou feliz, eu vou ouvir bastante a voz do Senhor na palavra, glórias a Deus. Romanos 3, versículo 9 ao 18. Estamos juntos aí? Lá está escrito, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, entendo aí como cristãos, como gregos, entenda aí como pessoas do mundo, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, como Ele quer ser buscado. Versículo 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, não há nenhum sequer. Versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Versículo 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés, versículo 15, são os seus pés velozes para derramar sangue. Versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17, desconhecer o caminho da paz. E versículo 18, até onde nós vamos parar? Deixa eu ver até onde era para ir, Senhor, até o 21. Não, era para ir, deixa eu ver, até o 18. Então, 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora vamos ao versículo número 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há
em Cristo Jesus. Diga amém? Está aí, amados. A justificação citada no versículo 24, ela se concretizará na obediência a Deus, reconhecendo que sem Ele será impossível a santificação. E está escrito lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus agora, eu espero que a igreja esteja entendendo. Capítulo 12 de Hebreus, vamos a Hebreus, depois nós voltamos ao foco lá, tá? Mas são todas bases que Deus está nos dando para você ter convicção do que Ele está falando. Hebreus capítulo 12, vamos do versículo 14 ao 17. Então é capítulo 12 de Hebreus, os versículos 14, 15, 16 e 17. Podemos ir? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, atentando diligentemente, que é o contrário de negligentemente. Para quem não sabe, o oposto de negligente é diligente. Então, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, para que não seja faltoso, né? Separando-se da graça de Deus, ou seja, na falta há uma separação entre Deus e os homens, que é o pecado, né? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Versículo 16 agora, vamos lá? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Meu Deus. Versículo 17. Pois sabeis, entenda aqui que perdeu a salvação, viu? Vendeu o seu direito de ser salvo. Então vamos lá no versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo ele, no caso, está falando de Esaú, herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, não é de hoje que eu ouço a voz de Deus como pastor há 30 e tantos anos, servindo o reino de Deus, que eu sou levado em visitas, e ali eu fico com o meu coração quebrantado, contrito ali de ver o sofrimento das almas. Nossa, eu fico triste, quer ver acabar comigo, porque eu amo as almas mesmo, e não é hipocrisia. Quem já teve uma experiência comigo sabe como é que eu lido com as almas aqui da igreja, como é que nós pastoreamos. Mas enfim, pena que eu não consigo mostrar todos ao mesmo tempo, mas cada um vai ter, Deus vai dar uma oportunidade de conhecer melhor o seu pastor. Aí você vai ver quem é o seu pastor de verdade, não na teoria, tá? Mas voltando para cá, então eu fico muito triste mesmo, sabe? Eu saio assim arrasado. E Deus então um dia falou: filho, eu vou cuidar de você nessa situação agora. A partir de hoje eu vou te dar um olho de águia. Você vai ver aquilo que só a águia lá de cima, com o seu olho clínico, pode ver o que está oculto. Que a águia, não sei se você sabe, ela tem uma visão do calor da sua presa, né? Se ela estiver escondido no meio do mato, se escondendo, ele tem a visão do calor e faz um voo, e o voo é fatal. Ela pega a sua presa, porque o olho dela é clínico, vê tudo. E o Senhor falou: eu vou te dar um olho de águia, porque muitos que você vê chorando, verá passando por situações difíceis, estão com lágrimas de crocodilo, que é aquela lágrima que sai e não é uma lágrima falsa, não é? Deus não falou essa palavra, é lógico que não, né, amado? Eu estou expondo para vocês uma linguagem nossa, mas são lágrimas hipócritas, de não arrependimento. São lágrimas que não movem nada aqui no céu, diz o Senhor. Então, eu vou te mostrar quando o choro é falso, quando a hipocrisia estiver numa lágrima. Porque muitas vezes você sai arrasado de uma visita e não era para sair. É para você exortar quando eu te mostrar o que tem que mostrar. E se eu não te mostrar, você apenas ore. Eu falei: amém, Senhor. Então, aqui é Esaú. Mesmo chorando, ele foi rejeitado, porque não se achou nele arrependimento. Só quero que você não se esqueça que nós estamos falando de um Deus onisciente. Tudo sabe, tudo vê. Amém? Então, voltando aqui à mensagem, nós temos que nos aprofundar mais e mais, então, para entendermos os mistérios desse Deus Altíssimo. Por isso que eu convido que você vá comigo lá, de volta à passagem de 1 João, capítulo de número 4. Eu falei para vocês gravarem bem essa passagem. Lembra? Guardem bem essa passagem de 1 João 4. Nós vamos voltar nela. Vamos refletir agora mais profundamente para você entender a mensagem de hoje. Vamos refletir bem o que o Senhor está querendo dizer, mas para isso precisa ler outros versículos, né? Já lemos outros versículos? Já lemos.
Então, perdão, já é que eu marquei, eu não risquei aqui, não coloquei o papelzinho, e aqui na sequência dos endereços bíblicos, eu pensei que estava lá em 1 João. Então, esquece. Nós lemos já Hebreus? Não, né? Não, lemos agora o quê? Ou lemos Hebreus, acabamos de ler Hebreus. Então, vamos sim, como Deus quer que vá, desculpa. Está aqui, é 1 João capítulo 1 agora, não 4. É por isso que eu me confundi. Nós vamos lá no capítulo 1 agora de 1 João. Porque, veja bem, amados, eu li Hebreus com os irmãos? Li, né? Então você viu que o Senhor fala, ele exorta ali a pureza, a santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, né? Ele exorta nós buscarmos essa pureza, essa santidade, porque vem dele, né? Agora vamos me refletir em outra coisa. Está escrito claramente, que nós lemos lá em Romanos 3, que todos pecaram, que todos carecem de Deus, amém? 1 João deixa bem claro uma situação: se alguém disser que não tem pecado, né, está sendo mentiroso. Vamos ler o que diz a palavra? 1 João capítulo 1, versículo 8, e vamos ler o 9 e o 10 juntos, na sequência. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga amém? Então não oculte os pecados, vá diante de Deus e confessa com o coração quebrantado. Não oculte pecado achando que você está enganando a Deus, que você não engana a Deus. De Deus ninguém se zomba. Versículo 10, ainda de 1 João capítulo 1, versículo 10 agora. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Misericórdia. Se alguém diz que não é pecador, né, está chamando Deus de mentiroso, porque ele deixa claro nas Escrituras que não tem um sequer que não peque na terra. Todos precisam de Deus. Todos. Sem Deus nós não somos nada, 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 nada. Então, amados, o pior cego é realmente aquele que não quer enxergar, né, amados? Os hipócritas fariseus, se você for comigo lá em João 8, eu não vou ler porque não vai dar tempo, o tempo já se foi, mas lá em João 8, depois você reflete em casa, quando Jesus está ali defendendo a sua missão, a sua autoridade, como Filho de Deus enviado a este mundo para um propósito de Deus, ele então é questionado quando ele fala sobre escravidão. E aí os hipócritas dos fariseus ficam bravos, falam: nós não somos escravos, como é que você fala de escravidão? Nós não somos escravos, nunca fomos escravos. No caso eles, aquela geração, né? Eles sabem que as gerações passadas foram, né? No Egito e Babilônia e tantos outros momentos. Mas eles ali estão dizendo: nós somos já livres, não somos escravos de ninguém, né? Aí Jesus vai rebater eles falando o seguinte: olha, todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Entenda isso, amado. Eis o porquê da necessidade de avançarmos então no conhecimento, no entendimento desse Deus. Porque só é possível conhecê-lo através de Jesus, que é a palavra. Se você não tem discernimento, se você não tem conhecimento da palavra, você continua sendo escravizado pelo pecado. Vamos a um breve exercício para finalizarmos essa mensagem sobre a questão de todos carecem de Deus. Todos necessitam de Deus, para que você entenda o porquê foi dito aquela mensagem lá no início, né? Que Deus, se você não ama, Deus não está em você, porque Deus é amor. Então eu falei para você guardar bem aquela passagem, porque vai chegar nesse cruzamento aqui agora. Você vai ver como, infelizmente, aqueles hipócritas dos fariseus, quando Jesus, então, em João 8, defende a sua missão e autoridade, e eles questionam Jesus, dizendo: nós não somos escravos. E Jesus fala: são sim, todos que pecam são escravos do pecado. Aí Deus falou com o meu coração hoje: filho, ensina meu povo que eles precisam quebrar essas correntes. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu enviei meu filho, ele ensinou o caminho, mostrou mostrou a minha glória, ele intercedeu, eu mandei o Espírito Santo, para habitar em todos vocês, e hoje vocês têm a mesma autoridade de Jesus para vencer toda e qualquer ação do inimigo, quebrar todos os grilhões, serem libertos mesmo. Mas, infelizmente, muitos ainda continuam como os hipócritas dos fariseus. Eu não sou pecador, eu não tenho esse pecado, eu tenho certeza que já estou santificado. Muitos são hipócritas ao pensar isso,
ou agir pensando assim, né? Então vamos a um pequeno exercício para você chegar à conclusão de que Deus não é homem para mentir e que todos realmente pecaram. Quer ver? Você está tendo alguma dificuldade para liberar perdão? Não precisa responder. Pensa numa situação qualquer, de alguém que você sabe que você tem ainda rancor, mágoa. Pensa, só pensa. Com certeza Deus, o Espírito Santo vai mostrar para você agora de uma situação que você ainda não liberou perdão. Da boca para fora, como Esaú, com lágrimas, falou que liberou. Mas pensa, lembra que quem está te mandando você refletir é o Espírito do Senhor, que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Então, com certeza, ele traz na sua mente agora, de imediato, ele traz uma pessoa, uma situação que você ainda não liberou perdão. É claro que talvez não sejam todos, mas existem pessoas aqui que, nesse momento, veio alguém na mente. Então, você não conseguiu liberar perdão ainda? É escravo. É escravo desse sentimento maligno que o diabo lançou como seta no teu coração. Você está escravo desse sentimento. Vamos a outra situação? Você... lembra que eu estou falando aqui na rede social, né, mas pode estar alcançando pessoas que você nem imagina. Então, vamos lá. Você tem algum vício? Eu não consigo me livrar desse vício ainda. Quer seja só um tal, aquela coisinha que a pessoa fala, gostoso, gelado no verão, né? Você sabe o que eu estou falando, né? É só de vez em quando, só dentro de casa, é assim que o diabo faz, né? Vai lá, dá uma olhadinha, vai lá, pode experimentar, vai lá. O que Deus falou daquele fruto lá? É conversa de Deus, ele não faz nada não, pode ir lá comer ele. Então, não tem problema, aquela coisinha que você gosta, pastor, mas eu sei que isso não faz bem, o senhor já pregou sobre isso, né? Mas eu não consigo. Quer seja, estou dando um exemplo da bebida, que Deus me mostra pessoas aqui dentro que ainda tem esse gosto. Deus está mostrando para mim, amados. Eu não sou Deus, mas Ele está me mostrando. Tem pessoas aqui dentro que acham que isso é normal ainda. Então vamos lá. Se você acha isso normal, ou então você sabe que não é normal, mas não está tendo força para se livrar desse vício, né? Que isso já é um vício, você não conseguir dominar, sabendo que é errado. O que significa isso? Que é errado, que faz mal para o templo do Espírito Santo, porque isso não eu estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz, a pessoa vai se agarrar naquela passagem. Não, mas pouco, não pode ser muito dado ao vinho. Olha porque as pessoas gostam do pecado, né? Esquece, amados, aquele vinho da Bíblia não tem nada a ver com o vinho de hoje, e muito menos com a cerveja de hoje, tá? Para ser bem mais claro, tá bom? Tem nada a ver, tá? Mas vamos lá, voltando para cá. Então você não consegue, você não tem força, você não quer ainda, escravo do vício, do espírito do vício. Tem até um nome na Umbanda, na Quimbanda desse espírito. É escravo desse vício, desse espírito. Vamos lá. Tem resistido em devolver para a obra o que é da obra, o que Ele colocou em tuas mãos? Tem resistido? Ou tem falado, não dá, está difícil, tá? Toda vez está difícil. Desde quando está difícil? Desde sempre? Sempre foi assim? E quando não estava difícil? Está difícil? Não estou conseguindo, pastor, não estou conseguindo, não estou tendo domínio sobre isso. Escravo. É escravo. Escravo da avareza, escravo do vício de compra, escravo de gastar além do que pode, escravo. Vamos lá? Você está tendo dificuldades de vir aos cultos? Ou prefere se ausentar por coisas até pessoais do que vir em culto? Escravo das obras do mundo. Escravo. O diabo está te escravizando das coisas que agradam a tua carne. Enfim, você tem sentido que o seu relacionamento, às vezes, ele tem um grau de importância maior a tal ponto de abandonar os ensinos da Santa Escritura? Ou seja, meu relacionamento é mais importante, isso não pode fazer, mas eu vou fazer porque meu cônjuge, ou meu relacionamento, que eu não estou falando de pessoas, agora estou falando de uma coisa mais grave, né? Relacionamento que ainda não é lícito, né? Aquele relacionamento, mas ela quer, ou ele quer, né? Então, você mesmo sabendo que é contra a palavra de Deus, o que você está sendo? Escravo da carne, escravo dos sentimentos carnais. Você não tem domínio, você é escravo. Entendeu, amados? Tudo aquilo que você não domina é escravidão. Você está debaixo do jugo do diabo. Nós poderíamos passar aqui a noite toda e aparecer um monte de correntes, um monte de setas que o diabo prende o povo que se chama povo de Deus.
mas ficaremos só até aqui nesses pequenos exemplos, que são grandes já, né? Que são suficientes para a reflexão, a fim de compreendermos o quanto nós precisamos ainda crescer na graça e no conhecimento de Deus, o quanto aquelas folhas precisam ser buscadas e preenchidas com ousadia, né? Da escravidão. Enfim, mas vamos seguir em frente, vamos avançar para a nossa salvação, focando sempre em Jesus, olhando firmemente para o alvo da nossa salvação, lembrando que um dia Ele vai vindicar essa santidade. Um dia vai acontecer isso. Isso não é só no dia do arrebatamento. Isso, há muitos que estão sendo velados agora, já foi vindicado. Eles não têm mais chance de fazer o contrário, de buscar a santificação. Não tem mais. Agora vai para o julgamento final. Então, muitos estão nesse momento também perdendo o fôlego de vida. Então, como nós não sabemos quando será que não é bom você pensar no hoje, no agora, e mudar a tua história? E lembrar que Deus vai vindicar é exigir, tá? Ele vai exigir a cidade porque Ele é santo. Amém, igreja? Então, vamos seguir em frente, vamos avançar no conhecimento, na graça desse Deus, porque Ele não brinca com a salvação. A salvação é tão importante que Ele se fez homem para pagar o teu pecado, sabendo que você não teria condições de pagar aquela dívida. Então, Ele pagou por você e por mim. E não é por causa disso que agora eu vou sentar em cima disso e falar, agora eu posso continuar pecando. Não, amados. Aquele que continua pecando, mesmo sabendo tudo isso, está crucificando Jesus de novo. Então, naquele dia, vai ser julgado exatamente por ter crucificado Jesus. Eu não estou dizendo de mim, viu? Mas é a palavra de Deus. Aquele que insiste no pecado, mesmo sabendo que está em erro, esse novamente está crucificando Jesus como crucificaram quando ele veio a esse mundo. Só que de uma forma diferente, mas está crucificando. Enfim, que fique marcada essa palavra no seu coração, porque amar a Deus sobre todas as coisas, mandamento 1, mandamento 2, e ao teu próximo, ao teu semelhante, como a ti mesmo. Então, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então, se o amor habita em você, tudo isso que não presta, Ele vai lançar fora. Se Ele não habita, você vai achar normal e vai dar ouvido para aquele que habita aí, que é um espírito de engano. E gosta de trabalhar no teu coração, que é um lugar desesperadamente enganoso e corrupto. Eu peço que a igreja se coloque em pé. E lembrando que o tema dessa noite é um tema muito sério. Quebrando as correntes. Deus te deu essa autoridade. Eis que vos dei a autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Amém, igreja? É você e Deus, amados. Não fique bravo comigo, não fique triste comigo e não fique olhando para mim. Se você encontrou em mim alguma coisa que você vê como acusação, que bom, você viu que eu sou um ser humano igualzinho a você. E assim como eu oro por você, ore por mim então. Amém? Senhor Deus e Pai, apenas eu fiz o que o seu Espírito revelou, Pai. E que o teu nome então seja glorificado no efeito desta mensagem. Pois eu sei que o Senhor não envia uma palavra para que ela volte para o Senhor sem cumprir. Ela não fará isso. Ela cumprirá o propósito, Senhor. E eu tenho certeza que aqueles que deram a abertura, abriram o coração e a mente para que a palavra fosse semeada no tempo devido, pois teu Espírito regará com a disposição de cada vez mais buscar a perfeição e a santidade. O teu Espírito Santo regará essa semente da fé e ela brotará, criará raízes profundas. Então, será feita a tua glória mostrada, será feita aquilo que está determinado no teu coração para a salvação das almas. Liberta, Senhor, cura, restaura, transforma, salva, Senhor, almas errantes, e eu me incluo nela em nome de Jesus. Diga amém?